Alô galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Antenados na História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre um assunto importantíssimo aí na nossa história, certo? Apesar de que em história todos os assuntos sejam importantes. É para isso que estamos em história, né? É para compreender alguns acontecimentos aqui do presente a partir de fatos do passado. Estudamos o passado para poder compreender o presente, certo? Um exemplo, nós moramos em cidades. Certo? Tem pessoas que moram no campo. No campo as pessoas elas têm ali a sua agricultura, né? Tem as suas plantações, tem também a sua criação de animais, correto? Na agricultura hoje já tem aí técnicas, né? Sofisticadas, certo? Temos aí máquinas para ajudar aí na plantação, ajudar na colheita. Temos também técnicas também para criar animais, certo? Geralmente no interior as pessoas moram em uma casinha mais rústica, certo? E na cidade nós trabalhamos, nós estudamos e geralmente moramos ali em uma casa, um apartamento, né? E tem ali o seu bairro ali com as suas ruazinhas, certo? Aí nós podemos imaginar o seguinte, aonde tudo isso começou. Isso é o tema da aula de hoje. Hoje iremos estudar a formação das primeiras povoações, a formação dos primeiros povoados, certo? Hoje iremos estudar sobre a Mesopotâmia, considerada pela história uma das primeiras civilizações a se formar, certo? Aí você poderia me perguntar o seguinte, e o que é Mesopotâmia, né? Então essa Mesopotâmia, ela é uma palavra de origem grega, né? Que significa ali entre rios. A Mesopotâmia ela estava situada ali na região entre os rios Tigre e o rio Eufrates, certo? No sudoeste da Ásia. Era uma estreita faixa de terra fértil, cercada ali por desertos. Atualmente esse território é ocupado sobretudo pelo Iraque, pelo parte da Síria, certo? Mas a Mesopotâmia é um país? Não, a Mesopotâmia ela não é um país, a Mesopotâmia é uma região formada ali por diversos povos. Entre eles destacam ali os sumérios, os amoritas, os caldeus. Estes povos ao longo do tempo eles foram se organizando em cidades-estados. O que é cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade, um local independente que possui ali o seu próprio governo e suas próprias leis, certo? Geralmente podemos dizer que é uma cidade, várias cidades ali com um poder centralizado dentro de uma região, né, que pertence à mesma cultura, da qual as pessoas falam a mesma língua, têm os mesmos costumes, certo? E como se formou a Mesopotâmia? Bom, as primeiras cidades elas foram o resultado culminante de uma sedentarização da população e de uma revolução agrícola que se originou ali durante a Revolução Neolítica, certo? Aí, para a gente compreender essa Revolução Agrícola, nós temos que compreender o que foi ali a Revolução Neolítica. Então, a Revolução Neolítica ela foi uma das transições marcada pelas mudanças do estilo de vida dos humanos, que começou a se tornar agricultores enquanto abandonavam a vida de caçador-coletor, certo? Observe aí que os seres humanos eles levavam a vida nômade, estou falando dos primeiros seres humanos, certo? Mas onde tudo isso começou? Começou na África, certo? Os primeiros seres humanos ali, de acordo com a teoria evolucionista, eles evoluíram a partir de um ser, né, a partir de um primata, certo? Semelhante ali ao chimpanzé, né? Essa espécie não existe mais, até porque ela foi evoluindo e até chegar aí nos homens que somos hoje, né? Os homens sapiens, né? Então esses homens eles saíram da África, porque a África foi o berço, foi onde eles nasceram ali, foi onde sofreram a evolução. Eles saíram da África em busca de outros locais, certo? Mas por que isso? Porque eles sempre estavam em busca de alimentos. Caçando, pescando, coletando alimentos. Mas teve uma certa época que eles perceberam, através de observações feitas na natureza, perceberam que dava para plantar, certo? Dava para domesticar animais, como tudo isso ocorreu. Como foi dito, através de observações feitas na natureza, o homem, vamos pegar como exemplo, ele estava comendo ali um fruto e jogou o fruto na natureza, certo? Caroço, a semente. E ele percebeu que ali, aquela semente, com o tempo, ela germinava e formava uma nova árvore, ou uma nova plantação ali de cevada, de trigo, certo? Então, ele percebeu aí que dava para plantar. E aí, com o tempo, ele foi percebendo que não precisava mais andar de lugar em lugar.
Nessa mesma época ele percebeu também que dava para domesticar animais, certo? Então é isso que chamamos de sedentarização, é quando um homem fixa em um local só, né, onde ele não precisa mais ficar andando de canto em canto, não precisa mais ser nômade, porque dá para ele plantar, dá para ele criar animais. Chamamos isso de revolução neolítica, certo? Que foi ali a transição marcada ali pelas mudanças do estilo de vida dos humanos que começaram a ser agricultores. Beleza? Então, com um instrumento feito de pedras e ossos, os primeiros povos eles deram início às primeiras plantações e à domesticação de animais, transformando assim os pequenos grupos nômades em vilarejos sedentários. Então foi assim que começou as primeiras vilas, os primeiros povoamentos. Os homens eles começaram a fabricar utensílios, certo? Fabricaram utensílios e foram avançando as suas técnicas cada vez mais, certo? Então essa sociedade ela transformaram o meio onde viviam através da irrigação, do cultivo de alimentos, desmatamentos, barragens, edificações para armazenamento e outras tecnologias que permitiram a produção de alimentos em excedência. Observe aí que o homem agora ele começa a transformar a natureza. Por quê? Porque ele é obrigado a transformar a natureza. Se você fixa em um local só, você precisa derrubar, né, se tiver muitas árvores, para poder fazer a sua casa. Você precisa arar ali o campo ali para você produzir o seu alimento, certo? Esse é um tipo de transformação da natureza. Então, a exploração populacional e a sedentarização possibilitaram que indivíduos se especializassem em uma função, permitindo assim o surgimento de castas. O que é castas? É a divisão do trabalho através de laços sanguíneos, da mesma família ali que mora no vilarejo. Chamamos isso de casta. Okay? Começou ali a primeira divisão do trabalho, né, que futuramente resultaria no surgimento do comércio, da arte, da política centralizada, da escrita, da propriedade privada e entre outros. Qual a importância dos rios Tigre e Eufrate para o desenvolvimento das civilizações? Galera, aí temos que pegar exemplo de nossa própria cidade. Qual é a importância do nosso rio? A maioria das cidades do Brasil elas surgiram ao longo dos rios. Por quê? Porque fica mais fácil ali de você utilizar o rio como meio de transporte, fica mais fácil ali de você utilizar o rio para fazer através das enchentes dos rios ali para fazer as suas plantações, utilizar a água do rio para irrigar as suas plantações, certo? Então fica muito mais fácil morar às beiras dos rios. E imagine que naquela região da Mesopotâmia era uma área desértica, certo? É uma área onde só tinha areia. E ao longo do rio, quando o rio enchia e descia, transformava aquela terra em terra fértil. Então tinha muitas árvores ali, tinha uma fertilidade da terra. Esse foi um dos principais importâncias do rio Tigre para as primeiras civilizações ali, tá? Então, esses rios eles eram de fundamental importância para os povos dessa região, pois permitiu que o cultivo de alimentos eram utilizados também como fonte de irrigação na agricultura, forneciam também uma defesa natural contra os invasores, né? Porque se um outro povo, né, morasse do outro lado do rio, teria que atravessar o rio para poder guerrear com a população que estava nesta margem, beleza? Então também forneciam também como rotas comerciais, né? Serviu como rotas comerciais. As populações elas faziam comércio também através do rio. Fazia por terra, mas o rio também era de grande importância, porque era muito mais rápido fazer por rio do que fazer por terra, né? E também facilitava também o deslocamento de pessoas e produtos. O rio era uma espécie de estrada, como já foi dito, beleza? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Se você compreendeu, não deixe de deixar um joinha e se inscreva no nosso canal se você não está inscrito. E acione o sininho para receber notificações. Até a próxima vídeo.